para-atleta, cada atleta tem uma especificidade, tem uma lesão, tem um grau de lesão, e principalmente tem um grau de readaptação. Ele se readapta. Em decorrência da lesão dele, ou Rodrigo, é simples. O paciente paralímpico ele faz da busca da compensação a sua vida. Exatamente. Então, é o contrário. A gente tenta, para os nossos pacientes convencionais, extrair dele ou tirar as compensações. Se o atleta paralímpico pudesse tirar as compensações, ele ia escolher isso, porque melhora a performance. Entendeu? Exatamente. O que vocês precisam fazer com eles é extrair deles o que eles têm de melhor. E esse melhor, muitas das vezes, vem com compensações. E, às vezes, essas compensações é que dão as medalhas. Você já percebeu o Bolt? Você percebeu já o Bolt, que é um corredor de 100 metros, que ele é mais longilíneo. Ele foge um pouquinho ao biotipo de um corredor de 100 metros. Ele é mais alto, né? E o que a gente observa, até um vídeo dele bem claro mostrando isso, bem biomecânico, bem vetorial mesmo, mostrando exatamente isso, que o fato dele vencer as provas do meio para o final é porque, no momento que ele está agachado e vai dar o tiro para sair, ele tem que fazer 2 componentes vetoriais. Ele tem que ir para frente e ir para cima. Ele tem que se levantar e correr para frente. Entendeu? O correr para frente, essa resultante é maior. Por que é maior? Porque levantar-se, o componente vetorial é menor, ele vai se levantar logo. Só que correr para frente, ele tem 100 metros para chegar lá. E o que acontece com ele? Como ele é mais alto, ele demora mais para se levantar. Entendeu? Sim. Então, essa demora que ele tem maior de se levantar em relação aos demais, que são mais baixos, é que faz com que ele não acelere tanto. Então, aquela resultante vetorial que uma vai para frente e a outra sobe, a que sobe para ele é um pouco mais alta. E essa resultante ser mais alta, ou maior um pouco do que o tradicional, e depois ele compensa, porque ele é muito veloz, muito maior, vetor que leva-o para frente, mas para o final. Então, você vai ver o Bolt sempre ganhando as provas. A diferença do para-atleta é que você vai buscar, cara, o que ele puder te dar. E aí a gente está falando de dois monstros, né? O Michael Phelps e o Bolt são 2 caras que foram feitos para os esportes deles, mas se você for analisar ele biologicamente falando, né, a parte do estereótipo, o Phelps não é um nadador, né? Se você pegar o estereótipo dele, ele não é estereótipo de nadador, como o Bolt não é o estereótipo de velocista. Né? E aí você vê nitidamente que a biomecânica dele é que ele se adaptou àquilo ali, ele fez com que se tornasse. Então, isso é que é o mais gostoso da gente estudar a biomecânica, né? Aplicada. Oi. Fabinho, teu áudio está falhando. Ah, ia falar isso, caiu.
o Fábio. Deixa eu só registrar aqui o agradecimento da doutora Isabelle De Faveri. Ela estudou comigo no segundo grau, é uma excelente fisioterapeuta também, e a gente está para fazer uma live com ela também. Ela estudou junto com o Fabinho também. Então, os caminhos que a área da saúde tomam e aí a gente reencontra pessoas queridas como ela, né? Vamos lá, Fabinho caiu. Voltamos? Pronto. Voltamos. Estava começando a falhar teu áudio, aí quando começou a falhar, eu ia falar, Fabinho, seu áudio tá. Aí você caiu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi o comentário da Isabelle, exatamente isso. Depois você me passa, Isabelle, esse livro, que me interessa muito. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu queria ver. Falou, Diego. Eu vou pegar o que a Isabelle falou do livro. A primeira coisa que a gente precisa fazer, urgentemente, é parar de querer criar modelo. Entendeu? É parar. Caiu de novo o teu áudio, Fabinho. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Diego. Pessoal, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí? Opa, voltou. A Tá me internet no Rio de ouvindo? Janeiro só. A Você gente tá me está ouvindo, tomando Diego? bullying da internet. Pô, agora tô. Pois é, o meu tá de boa. Vamos lá, vamos tentar, que tá oscilando entre o teu e o meu ficando ruim, mas vai melhorar. A gente vai conseguir finalizar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Pegando o que a Isabelle falou do livro do Bolt, tá me ouvindo? Diego? Sim. Só me sinaliza, Diego. Quando eu falar tá me ouvindo, dá um ok, que aí eu tô sabendo que tá ouvindo. Tá? Beleza? Então olha só, o do livro que ela falou do Bolt, do que você falou da equação. A gente precisa parar de querer criar modelo, Diego. O modelo biomecânico é esse. Aí você faz uma avaliação. Tô. Alô? Não, tava ouvindo o Fábio e caiu de novo. O que o Fabinho estava falando também, eu concordo com ele, é que, em primeiro lugar, deixa ele voltar que ele vai continuar isso aí. Em primeiro lugar, o corpo humano não é uma matéria exata. Começa daí. Então, esse negócio de ter o estereótipo, a Isabelle falou uma coisa sensacional desse livro, que é exatamente isso. O corpo humano não é uma matéria exata. O corpo humano a gente tem que sofrer adaptações, fazer adaptações, e isso daí tudo vai simbolizar isso. Não existe um estereótipo correto, não existe uma fórmula de bolo, Fabinho voltou. Não existe uma fórmula de bolo para falar assim, olha, o Fábio Marcelo é o cara da biomecânica que vai resolver o problema de fulano porque ele utilizou a mesma forma de treinamento que utilizou para ciclano. Se fosse assim, cara, seria muito fácil, mas infelizmente não é. Aliás, felizmente não é. Porque senão todo mundo poderia ser fisioterapeuta, todo mundo poderia ser enfermeiro, todo mundo poderia ser médico, todo mundo poderia ser educador físico. E não é assim, a vida não é dessa forma. Então, concordo com você, assim, eu acho que não existe um estereótipo correto para isso ou para aquilo. Por isso que eu quis tocar nesse assunto. Né? E aí a biomecânica mostra e prova e quebra esses paradigmas de que
porque a gente não estuda muito a biomecânica clínica. E a gente fica na dependência o tempo todo, sabe de quê? Do exame biomecânico. Ele vai te dizer se você tem valgo dinâmico, se não tem. Ele vai te dizer se você tem um step down positivo ou negativo. Ele vai dizer se o HOPE test vai dar positivo ou negativo. Então, ele vai começar a taxar. Se você tem um valgo dinâmico, você vai ter fraqueza do médio glúteo, porque você vai ter... Não. Você precisa consertar isso. Não. Quem falou que tudo que você tem de alteração é necessário que se conserte? Eu sempre falo a mesma coisa, fico repetitivo, mas não custa lembrar que eu tenho pena se o Garrincha jogasse hoje. Iam querer operar as duas pernas dele. Entendeu? Porque uma era valgo, outra era varo. Então, assim, a gente precisa ter primeiro essa visão. E a segunda... Então, como é que é isso? Eu encontro até um exame radiológico. Eu encontro uma lesão do supraespinhoso no exame radiológico que é compatível com o quadro clínico do meu paciente. Não adianta eu querer pedir para que ele abduza o ombro acima de 60 graus. Eu não estou nem entrando no mérito da questão que de 60 de compressão suprahumeral. Eu não estou levando em consideração se esse cara tem uma alteração de ritmo escapulohumeral. Eu não estou levando em consideração nada disso. Estou levando em consideração tão somente o seguinte: o torque que o supraespinhoso é capaz de gerar em cadeia cinemática aberta, melhor entre 0 e 45 graus de abdução, onde ele apresenta 90 a 45 graus de braço de potência. Ou seja, o ângulo muscular dele é compatível com geração de melhores torques entre 0 e 45 graus. A gente pode até estender a 60 graus, que ele é capaz de gerar isso. Mas nunca com alta... E hoje trabalha na abdução toda. Você quer ver uma outra coisa importante e interessante de se falar? A gente tem aquela ideia de que o bíceps é motor principal, agonista motor principal na flexão do cotovelo. Não. Ele transita em agonista, ação principal, ação acessória. Ele transita em não estar, em ser estabilizador, no mesmo movimento. Na prática, o músculo, um dos fatores para você dizer que ele é agonista motor principal, entendeu? Uma dos fatores para você falar, esse cara tem característica de motor principal nessa ADM, é ele gerar mais braço de potência. E como é que ele gera mais braço de potência? Quando ele faz um trabalho em determinada amplitude de movimento, em que o seu tendão esteja mais afastado do osso, mais tendendo à perpendicularidade. Nesse momento, ele gera mais vantagem mecânica. Nesse momento, ele é um músculo bom para gerar um torque bom, com menos risco de lesão. Deu para entender? Com certeza. Isso a gente aplica, Diego, na resistência também. Se você pegar, por exemplo, um exercício com elástico, uma rotação interna, vou botar aqui, uma rotação interna do ombro. E se você pensar que é um movimento, ele descreve uma trajetória curvilínea, de cara você já sabe que a resultante vetorial da ADN dele não é nem reta, não é nem vertical, nem horizontal, ela é diagonal. Então, esse antebraço dele, é fácil visualizar isso. Esse antebraço dele, ele está descrevendo uma trajetória no espaço, vindo para o plano mediano, para dentro do corpo, para metade do corpo e para trás. Imaginou? Eu estou em pé, flexão do cotovelo, braço ao longo do tronco, cotovelo 90 graus. Estou aqui, essa postura.
E aí vou realizar a rotação interna. Quando eu realizo a rotação interna, o antebraço dele desloca-se para dentro, medialmente, e para trás, posteriormente. O que a gente observa as pessoas colocando o elástico? Reto, para fora. E aí o que acontece quando coloca para fora? Eu deixo de trabalhar a segunda resultante. Resistência. Eu ignoro a terceira lei de Newton, que é ação e reação, que é a mesma direção em sentido oposto. Então, se eu tenho um segmento se deslocando para dentro e para trás, a resultante tem que estar para fora e para frente. Por que isso? Agora eu vou explicar por que em cima do nosso tema. O ideal, só para vocês entenderem, o ideal, quando você usa um elástico, por exemplo, ou um pilates, é que durante a trajetória do segmento que você quer fazer na ADM, durante aquela trajetória que ele executará o movimento, no meio dela, o elástico esteja incidindo sobre o segmento perpendicularmente. Que aí você vai oscilar. Você vai oscilar, sabe em que momento? Nesse momento aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui. Nesse momento. Ó. É isso que eu estou querendo dizer. Você tem aqui... Imagina que isso agora é um elástico, tá? Esses três vetores, o azul, o abóbora e o rosa. E aqui embaixo é o teu segmento. Tá bom? Você tem que oscilar aqui, ó. Por quê? Você fica perto da perpendicularidade, onde você gera mais torque elástico. Entendeu? Da mesma forma, a gente raciocina com o tendão. Quanto mais o tendão esteja oscilando na perpendicularidade, melhor. Porque se você trabalhar ele oscilando mais próximo do osso, ó, aqui um exemplo para vocês entenderem, final da extensão em cadeia aberta, abdução entre 60 e 90 graus, início da flexão do joelho em cadeia aberta, entendeu? Início da flexão do cotovelo em cadeia aberta. Todas essas situações que a gente observa de comum, compensações. Porque você está estimulando o músculo a trabalhar carga no momento que ele tem como função principal a estabilidade articular. Deu para sacar? Então, a gente aplica isso no tendão e aplica isso na resistência que a gente usa também. Rapaz, eu vou te falar, aprender biomecânica com você é fácil. Ah, que isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu fico louco, porque aqui eu não consigo colocar num quadro, mostrar peça anatômica, porque isso a gente mostra. Meu esqueleto está lá na Interfísio. Eu dei aula lá e vou dar mês que vem. Deixei lá. Porque isso a gente mostra com faixa elástica no próprio esqueleto. Eu coloco lá o bíceps, por exemplo, de onde ele sai para onde ele vai, porção longa lá, tuberculum supraglenoide e tuberosidade radial. Eu coloco e posiciono, um colega me ajuda, um aluno, e a gente vai fazendo cada amplitude de movimento, como é que vai variando esse torque. Aí, o que eu fiz aqui para vocês? Que eu fico louco porque eu não consigo mostrar como eu quero. Fiz isso aqui só para vocês terem ideia, ó. Só para ter uma ideia. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Olha aqui. Você tá com... Imagina que seu cotovelo, braço, cotovelo, antebraço e a mão, tá? Vou aproximar aqui. Olha como é que o braço de potência vai abrindo, vai aumentando à medida em que ele vai flexionando, e quando chega a 90 graus de flexão do cotovelo, o braço é maior, olha aqui. Aí quando chega a 120, ele volta a ficar pequeno, 135 ele volta a ficar pequeno. Ou seja, numa flexão do cotovelo em cadeia aberta, o maior torque muscular é em 90 graus. E aí você busca uma angulação em que passe 90 graus para ele gerar mais torque. Entendeu? Aí você pega, por exemplo, a resistência. Olha que interessante também a resistência. Isso aqui é um halter na mão da pessoa. Com resistência. Olha como é que vai aumentando. O maior braço também em 90 graus. Por que isso? Porque o segmento está paralelo ao solo e a gravidade incidindo perpendicularmente. Entendeu? E ele vai diminuindo depois. Aí, para complicar mais, mas só para dar água na boca, para o pessoal querer fazer o curso de biomecânica, a gente mostra isso aqui, ó. Junta os dois.
vai vendo aqui, olha a variação do braço de potência aqui, tá? Braço de potência aqui, com o braço de resistência embaixo. Olha o braço de potência, olha o de resistência. Vamos pegar aqui o 90 graus, que é o máximo dos dois. Óleo de potência e óleo de resistência. Cara, é covardia, cara. As nossas alavancas predominantes do nosso corpo são interpotentes. Alavancas interpotentes, eternamente nasceremos e morreremos com desvantagem mecânica. Porque o comprimento do braço de potência sempre será menor do que o de resistência. Compreende ou não? Já será menor. Se você não encontrar estratégia para fazer com que o seu braço de potência seja o melhor possível, ainda que não supere o de resistência, você vai ter lesão para caramba. E aí vai o bizu. Toda a força aplicada num corpo, paralelamente, gera compressão. Perpendicularmente, gera movimento. Isso é física. Não dá para trazer para a fisioterapia o que eu quero fazer ignorando a física. Entendeu? Ó, Fabinho, tem uma frase aqui que uma pessoa falou, não vou falar quem foi não, que você já deve descobrir quem é. A biomecânica clássica com a clínica individual, isso é lindo. A Isabelle, ela gosta. E aí uma galera concordou, né? A Camila concordou, a Jaque concordou, outras pessoas aí concordaram. E aí, já que você botou água na boca das pessoas, a gente estava falando quando você teve o problema com a internet mais cedo, da gente fazer grupo de estudos e tal, isso aí é bem interessante, a gente fazer, de repente, um aulão no Meeting e tudo mais, mas, assim, uma coisa que eu já vou deixar aqui para todo mundo, já vou jogar a isca, né? Já que tanto você como eu, os dois são professores universitários, os dois estão acostumados com isso aí, e a gente gosta de jogar aquela isca, galera, a gente vai fazer um cursinho sim, mas a gente vai fazer um curso de biomecânica. O ideal é a gente fazer presencial, né, Fábio? Mas dentro dessa nova nomenclatura aí do novo normal, de repente a gente vai fazer um curso online para vocês, mas eu me comprometo, Diego, me comprometo a botar um quadro branco para o Fábio destrinchar aquele quadro. Eu me comprometo da gente fazer aí. Diego, eu tenho esse quadro, essa lousa, tenho as canetas pilô, por exemplo. Uma porção delas aqui espalhadas, porque eu fiquei fazendo os negócios. Minhas áreas são todas assim, com essas canetas. Aqui. Cada vetorzinho a gente faz de uma forma para o cara entender. E o esqueleto é fundamental. Entendeu? O esqueleto é fundamental. Então, qual é a ideia? A gente precisa, primeiro, entender a biomecânica clínica. Entender como é que funciona no corpo humano. Entendeu? Como é que ela se dá? Em que momento articular em cadeia aberta ou em cadeia fechada eu estarei gerando melhor vantagem? Eu vou te dar um exemplo clássico de um pós-operatório de joelho. O pessoal gosta de prática, né? Você pega um pós-operatório imediato de joelho com 5 dias, 10 dias, 15 dias, enfim. Isso não importa quanto tempo você vai pegar, importa a qualidade. Se você pega uma pessoa que está habituada a fazer fortalecimento muscular, esporte, você pega 4 dias, equivale a uma pessoa que não está habituada a praticar esporte e que operou cruzado com 3 semanas. Do momento. Então, por isso que o protocolo cai por terra. Você pega, às vezes, uma pessoa com 3 dias de pós-operado de ligamento cruzado anterior, numa condição muscular muito melhor do que um cara que está 15 dias. Entendeu? Então, vamos lá. Você quer estimular o ganho da extensão em cadeia aberta. Então, você coloca lá um rolo sob o joelho dele e pede para ele levantar a perna, estender o joelho, tirando o calcanhar da maca, e você vai perceber que se ele não tiver qualidade muscular, ele pode até ter 15 dias de operado, que ele vai ter dificuldade. E, às vezes, a pessoa que tem qualidade muscular, com 4, 5 dias de operado, é capaz de fazer melhor. Vamos raciocinar o cara que não consegue fazer bem, ou até o paciente que consegue fazer, de uma certa forma, com uma boa desenvoltura, mas um paralelismo do
Então, vamos lá. Esse cara vai tentar fazer, vai compensar com uma flexão do quadril junto. Ele vai fazer, pode gerar uma tendinopatia, uma dor anterior, uma rofite, né? Então, o que a gente pode fazer com esse paciente para que consigamos ganhar extensão sem gerar compressão patelofemoral e sobrecarga no tendão patelar? Inverter. Ao invés da cadeia aberta, eu faço a cadeia fechada. Ao invés de mexer a tíbia, em relação à tíbia. Entendeu? Então, eu posso colocar, por exemplo, um rolo sob a parte proximal e posterior da tíbia e pedir que ele estenda, jogue o fêmur para baixo, ou ainda em pé, com algum elástico por trás da coxa dele, do terço distal da coxa, e pedir com o pé apoiado no chão que ele estenda o joelho, que ele jogue o fêmur para trás. Isso vai gerar extensão. Só que quando eu mexo o fêmur, eu libero a patela. Entendeu? Com o movimento da tíbia, que é nenhum, do que com o movimento do fêmur. Porque a patela ela se articula com o fêmur, mas ela acompanha o movimento da tíbia. Então você tira a pressão do tendão patelar, você tira a pressão patelofemoral, preserva o joelho dele e ganha extensão de uma forma mais rápida. Porque se eu for ganhar da forma tradicional em cadeia aberta, como eu tenho desvantagem mecânica e ele está vindo de uma cirurgia, eu posso sobrecarregar tentando fazer em cadeia aberta. Sacou como é que você pode usar o conhecimento clínico da biomecânica na tua prática diária? É isso. Entendeu? É isso que a gente vem tentando fazer. Quando o Fernandão, ele operou o joelho, ele estava no Boa Vista, né? E eu estava como coordenador lá no Arthurzinho, e o Boa Vista treinava do lado da gente. Então ele tinha operado, né? E 15 dias depois ele estava dentro do campo, já fazendo treinamento. Logicamente que não com bola, estava fazendo já o treinamento, a transição, na verdade. Aí todo mundo, cara, que louco, o cara tem 15 dias de operado, LCA. Porra, como que ele faz isso? E por quê? Cara, isso tudo que você está falando, mais o que as outras pessoas já estão falando aí também, cara, não é receita de bolo, cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu tempo de recuperação. Lógico, a gente tem um tempo X, que é o tempo do livro ali, né? Vamos botar assim, existe uma nomenclatura e existe um prazo mínimo e máximo. Claro que o prazo máximo pode estender e o prazo mínimo pode ser menor ainda do que aquilo. Não existe a receita de bolo, mas existe a possibilidade do cara voltar antes ou o cara voltar bem depois. As pessoas têm que começar a entender isso. A biomecânica fala isso. Ela não é uma matéria exata. Não vai ser exato. Fala, Fabinho. Fábio? Está me ouvindo? Fábio? Gente, a internet hoje está realmente querendo sacanear a gente. A internet está quebrando todo mundo aí. Agora que estava começando a ficar bom a nossa discussão aqui, aí a internet resolveu dar uma sacaneada na gente, mas vamos lá. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que vocês fizeram, enquanto o Fábio... Agora estou. Fábio voltou a cair aí. Mas vamos lá, gente. Eu quero as perguntas de vocês. Camila, me ajuda aí. Jaque, o falseio no joelho pode ser várias coisas. Deixa eu ver aqui o que a Isabelle perguntou. Isabelle perguntou aqui alguma coisa que eu não consegui. Não, na verdade, é quando as microlesões musculares associadas aos meniscos, acredito. Microlesões musculares associadas
Meninos. Exemplo, a galera amadora do CrossFit que faz LCA. Porra, Isabelle, a questão do CrossFit é um negócio que me irrita bastante algumas situações, tá? Eu tenho conversado muito com várias pessoas relacionadas ao CrossFit. E o CrossFit, na verdade, em alguns lugares é uma afronta ao próprio corpo, tá? As pessoas elas fazem o CrossFit achando que o CrossFit vai fazer, vai acontecer. Cara, o CrossFit está lesionando e lesionando muito. Se não tiver orientação, que fique bem claro, tá? Se você tiver uma orientação, se você tiver um professor de educação física ali junto, se você tiver uma pessoa correta que esteja ali fazendo a orientação, legal, acho muito interessante. Mas o grande problema é que eu sou contra o CrossFit em alguns casos é porque não há orientação, não há uma dedicação e não há a pessoa se dedica. Então você vai para um box, às vezes tem um educador físico para 20 pessoas. Isso daí é humanamente impossível o cara conseguir fazer a orientação adequada. Eu acho isso realmente uma afronta ao corpo humano. Tá? Biomecanicamente, isso realmente não acontece. É uma coisa que eu desconheço o que eles estão praticando ali. Não é a prática de esporte. Para mim, quando não se tem orientação, que fique bem claro, quando você não tem conhecimento técnico-científico para estar ali e você não tem orientação, aquilo ali não é esporte. Na verdade, é uma afronta ao corpo. Tá? Norberto está botando ali, Diego ficou muito tempo na cadeira de rodas e estou sentindo dor na coxa e nas pernas quando eu me deito. Tem alguma coisa que você possa me ajudar? Tem, Norberto. Você, quando estiver quando estiver na cadeira, você pode, de repente, tentar cruzar as pernas, você pode fazer alguma movimentação, ou então, de tempos em tempos, você tentar sair da cadeira e fazer algum exercício de alongamento. Acho que seria bem interessante você fazer isso daí. Isso pode te ajudar e muito, né? Quem mais? Exatamente, Isabelle. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Quem mais? Gente, o Fabinho agora eu acho que não vai conseguir voltar, não está conseguindo voltar mesmo. Deixa eu ver se ele está online aqui. Ah, está aqui. Chegou a solicitação, porra, foi só falar. Fabinho, voltou, boa. Tá complicado hoje. Porque alguns políticos foram presos, aí eu acho que eles estão roubando a internet lá para Bangu. Tá travando você, tá travando eu, pelo menos para mim aqui, né? Tá Melhorou? Tá, tô te ouvindo. Vamos responder as perguntas, então? Ovo bem. Vamos lá. Vamos lá nas perguntas. Respondi uma pergunta técnica ali para mim, né? Que foi do Norberto. E deixa eu ver. Camila, me ajuda aí. O que temos de perguntas aí para responder? Eu tenho, enquanto não está vendo a pergunta, eu tenho eu não vou, por exemplo, me cansar, vamos dizer assim, enquanto eu puder, de estimular a pessoa a ter o raciocínio clínico da biomecânica e da cinesiologia. Entendeu? Aquele raciocínio que faz com que você entenda o que está acontecendo com o paciente. Que os exames sejam só, assim como para a medicina, os exames de imagem são exames complementares, de ortopedia, nós temos muitos exames que se complementam o que a gente assiste e vê. Que não necessariamente o que aparece no exame, você é necessário sair correndo para mexer, entendeu? É isso que eu quero dizer. Se você compreender a aplicabilidade da cinesiologia da biomecânica. Entendeu? Sim. Agora, uma coisa bem interessante, Fábio, a Jaque até perguntou aqui sobre o falseio do joelho, como a biomecânica explica o falseio do joelho. Então, podem ser N mais K fatores do que está fazendo aquele
falseio de joelho, né? Pode ser prostração ligamentar, pode ser uma complicação muscular que o cara teve no passado, pode ser um cisto de Baker, pode ser ruptura parcial de ligamento, pode ser problema de menisco, pode ser, assim... Ele não pode ter lesão nenhuma, ele pode ter só uma lacidão ligamentar, ter uma hiperextensão do joelho, uma patela mais flutuante, que já vai gerar isso. Entendeu? Então, ele pode ter um pé plano que está gerando essa instabilidade. Ele pode ter uma hipermobilidade de quadril que gera instabilidade de joelho. Eu não preciso esperar uma lesão para perceber que ele necessita de uma reorganização. Exatamente. Aí tem uma pergunta aqui em relação às microlesões musculares associadas, né? Ao CrossFit. Ela era amadora do CrossFit. Você já falou, né? Já respondeu. Pô, não, exatamente. Que isso daí, pelo menos o meu ponto de vista, quem não tem orientação, quem não tem o treinamento técnico-científico para fazer aquilo dali é uma agressão ao corpo, ponto. A questão toda é o seguinte, quando a pessoa faz esporte, se você pegar um atleta, um jogador de futebol, após um jogo, e fizer uma ressonância, você vai ver inúmeras microlesões. Faz parte do processo de regeneração tecidual, inclusive. Então, a gente tem que saber diferenciar bem o que é a fisiologia do que é uma lesão. Então, microlesões pós-treino são comuns em qualquer atleta que pratica determinado esporte. Agora, tem que saber como é que está sendo feitas essas lesões. Essas lesões são lesões fisiológicas, de regeneração tecidual, tem que ter uma recuperação, você vai ter vários índices elevados e vai ser monitorado, ou realmente ele está fazendo microlesões, mas microlesões mais graves, que geram impotência funcional, que geram distúrbio de funcionamento muscular. Aí sim, aí você tem que rever, porque pode ter erro de técnica, pode ter... às vezes a técnica até está ok, é passada corretamente, mas ele tem uma mecânica deficiente, um controle motor deficiente, entendeu? O sistema neurofisiológico dele é deficiente, e por aí vai. Eu sou muito cético a você criar modelos. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa única, entendeu? Isso que eu acho. Só pegando um gancho... Traz uma história de uma série de coisas. Eu já tive, por exemplo, que corrigir certas alterações que a gente percebia posturais e outras não foram necessárias, entendeu? Só pegando um gancho no que você acabou, já vou falar a pergunta da Camila ali, mas só pegando um gancho, quando você pega os exames complementares, eu, Diego, particularmente, acredito que você também, eu prefiro não ler o laudo. Não, veja a imagem primeiro. Exatamente. Eu não vejo, para mim, nada contra o profissional que lê laudo, não estou aqui fazendo crítica a isso, não. Mas eu não me sinto confortável em ler um laudo e depois ver a imagem. Não. Porque eu já vi, não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes. Você pegar uma imagem, você verificar que aquela imagem tem uma lesão X ou não tem lesão nenhuma, e no laudo ter uma lesão Y, que não está descrita na imagem, ou ter uma lesão onde não tem. Olha só, eu já vi milhões... Eu vou te contar uma história, uma das primeiras histórias que aconteceu comigo quando comecei a trabalhar com futebol. Um determinado atleta fez uma ruptura de ligamento cruzado e no dia seguinte, mais em repouso, com menos derrame, ele foi fazer a ressonância. No momento que ele foi fazer a ressonância, foi uma desinserção femoral do ligamento cruzado. Quando ele foi fazer a ressonância, o enxerto, a ruptura, você não conseguia visualizar a ruptura, porque como foi uma desinserção, o ligamento estava encostado no fêmur. É um exame estático. Sim. Não é dinâmico. Então, no laudo veio a presença do ligamento. Só que, na avaliação clínica, o médico observou que tinha testes positivos, como Lachman, pivô, né? E aí
resolveu fazer artroscopia. Na artroscopia, quando ele colocou lá o probe, puxou o ligamento, ele escorreu no equipamento e deslizou completamente rompido. Se você for pelo laudo, tem ligamento. Se você for pela clínica, tem ruptura. A Isabelle está falando. A gente precisa estar atento a isso. É o que a Belle está falando aqui, ó. Como os fisioterapeutas são fracos em imagem, aí é uma crítica dela, eu ainda não sou fisioterapeuta, não posso falar isso. Né? O laudo, quase 80% das vezes, não corresponde com a clínica. Vejo muito desses casos em lutadores de jiu-jitsu com a cabeça longa do bíceps, É bem interessante isso daí, sim. Eu tô com um atleta lá, ele estava até aqui na live aqui com a gente, e ele teve uma lesão de joelho, de rotação de joelho, né? Ele estava na praia, fez a lesão de rotação. O médico queria operar ele, porque ele foi pelo laudo. Era um médico novo, recém-formado, tinha acabado de terminar, tinha acabado de terminar ortopedia e queria operar o garoto. Eu falei, não, pelo teu exame não precisa operar, vamos fazer um fortalecimento muscular, você só está com uma frouxidão, você não está com rompimento. Com essa frouxidão daí a gente consegue controlar e melhorar. Sabe o que aconteceu com esse atleta, Fabinho? 3 meses de treinamento, o cara está jogando, o cara lateral direito lá, o maluco toma porrada pra cacete e não tem uma dorzinha no joelho. Isso, eu sempre vou avaliar individualmente. Por exemplo, a Isabelle colocou aqui em relação à cabeça longa do bíceps. Eu vou citar aqui um exemplo que acontece muito em academia. O cara está malhando e está pegando uma barra fazendo supino. Né? Ele pega aqui atrás, ó, vai lá atrás, o supino, para executar o movimento. É aí que ele rompe o peitoral. Por que ele rompe o peitoral aí? Porque ele faz um pré-estiramento muito grande e o pré-estiramento sempre vai gerar déficit de braço de potência. Toda vez que você pré-estira o músculo, você gera melhor energia elástica, mas perde completamente o braço de potência e gera altas cargas. Então, no momento que ele vai fazer o início do movimento com pré-estiramento com altas cargas, com fraquíssimo braço de potência, praticamente nenhum, ele rompe o músculo. Então, a gente vai sempre observar as rupturas nesses casos. Sempre casos que você estressa ou pede a função muscular que ele não está pronta naquele momento de ADM. A gente tem que ficar claro uma coisa, que para cada amplitude de movimento, numa mesma amplitude de movimento, ou seja, uma abdução de 0 a 180, um músculo vai ter ação de motor principal, vai ter ação de estabilizador, de motor acessório no mesmo movimento. Entendeu? Vai estabilizar em algum momento. Por exemplo, supraespinhoso, ele inicia em cadeia aberta a abdução. Mas quando se aproxima de 90 graus de abdução, ele é estabilizador. Entendeu? E, de novo, de 0 a 45, ele é motor principal. De 45 a 90, ele é acessório. E 90, ele é estabilizador. No mesmo movimento. Mas o que você aprende? Que ou ele é estabilizador, ou ele é... E não é assim. Entendeu? Não funciona assim. Esse é o grande problema que a gente está tendo, entendeu? Exatamente. Ó, só responde então lá, Camila. Você recomenda o uso de gelo para sobrecargas pós-treino? Isso é muito discutido. Isso é muito discutido. Se vale a pena ou não. Eu já conversei com fisiologistas que dizem que não só faz bem psicologicamente. Outros afirmam que melhora, né, a performance. Outros acham que não deveria fazer isso porque altera essas microlesões, gera um processo inflamatório. E isso estimula a regeneração tecidual muscular. E quando você faz o gelo, você inibe isso. Então, tem várias linhas. O que eu posso dizer para você é que nos últimos 2 anos estão estudando muito sobre recuperação, né? Recovery, pós-atividade. E dentre mais de 10 opções de recovery, onde estava Normatec, massoterapia, kinesiotape, drenagem linfática, gelo pós-treino, aquecimento, água quente pós-treino, a massoterapia disparada é a melhor. Entendeu? Sem dúvida. Continua sendo a melhor.
A Deli falou também que passou da conta da sinergia, né? Até os acessórios falham para completar, para controlar. E olha só, baseado no que ela falou, se você tem o conceito de classificação funcional muscular, eu posso usar, por exemplo, um músculo em determinada amplitude de movimento para um determinado movimento, ele sendo acessório para iniciar um fortalecimento. Eu trabalho vou te dar um exemplo prático. Eu preciso trabalhar o bíceps femoral e quero iniciar um trabalho com ele em cadeia aberta. Eu posso trabalhar ele com flexão do joelho, com extensão do joelho excêntrico, com extensão do quadril concêntrico, com flexão excêntrica. E, de preferência, eu flexiono o joelho para trabalhar o quadril. Bem, o que significa isso em cadeia aberta? O bíceps femoral não terá ação principal na articulação do quadril na hora que você faz a extensão do quadril. Imagina você lá, DV, um travesseirinho sobre o abdômen, e vai estender o quadril com o joelho flexionado. O que eu fiz com os isquios? Encurtei, diminuí a relação comprimento-tensão. Então, a participação deles perde energia elástica. A quem eu estou dando a maior ênfase de atividade? Ao glúteo máximo. Porém, o meu isquio tibial, no caso o bíceps femoral que eu citei, ele vai estar acessoriamente trabalhando com encurtamento. Um momento que eu posso melhorar a performance dele, a mesma extensão do quadril em cadeia aberta, com extensão do joelho. Agora ele é motor principal. Não. Agora eu apenas estiquei o joelho, estendi, tornando uma relação comprimento-tensão maior, gerando mais energia elástica. Porém, ele continuará sendo acessório. Porque para ele ser principal, o bíceps femoral na extensão do quadril em cadeia aberta, com o paciente, por exemplo, em DV, ele deveria se inserir no fêmur, ele não se insere. Porque o músculo terá ação principal sempre na última articulação que ele atravessou antes de se inserir. Isso é conceito mecânico. E se eu sei isso, eu estimulo o movimento que eu quero e que eu desejo. Entendeu? Crio as minhas fases inicial, intermediário e final. E não causa lesão. Não causa lesão e ainda otimiza. Posso começar um trabalho de fortalecimento precocemente, sem causar nenhum dano. Exatamente. É isso. Ó, a Jaque está falando aqui, ó. O paciente vem com diagnóstico de tendinite do manguito rotador e vem com tratamento escrito. Mas o nosso diagnóstico com os testes é saber onde é a tendinite. E aí essa é a nossa diferença, né? Falando dos fisioterapeutas. A questão maior, escreveram aqui anteriormente, que eu consegui ler, é o seguinte. O diagnóstico clínico é do médico e o funcional do fisioterapeuta. Eu vou um pouco além. As pessoas, às vezes, confundem, e é normal isso acontecer, porque, vamos lá, o fisioterapeuta, nós, um pouco mais antigos, temos como formação muita parte clínica, mas não é parte clínica médica, é fisioterapia clínica. É você interpretar o movimento e saber o que ele está causando aquela alteração. Né? Aplicabilidade. Aplicabilidade. A aplicabilidade, né? Clínica, a fisioterapia. Exatamente, eu entender. Entender clinicamente como é que ele está. O exemplo para ilustrar. Eu tento abduzir o ombro, ele tem uma dor ali entre 60 e 90 graus, que piora muito 90 e acima de 120 melhora. Mas ele tem um déficit de rotação lateral. Então eu tenho compressão? Tenho. Vai vir lá, tendinite, bursite, tudo bem, isso é diagnóstico clínico. Mas como ele está lidando com esse movimento? Ele está com a rotação lateral livre? Ele tem um bom ritmo escapulomeral? Essa escápula dele é funcional? Tem uma qualidade funcional? Tem uma qualidade boa? Não tem. Então, eu vou ver clinicamente o que está sendo alterado na função para poder retomar. Que a tendinite está sendo uma consequência. Isso é que falta para a gente. Mas quando você conhece um pouco da anatomia, da fisiologia, da neurofisiologia, da cinesiologia e da biomecânica, você consegue aplicar isso. Entendeu? De forma muito tranquila, para entender. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo agora para fechar esse raciocínio. Você tem um bloqueio articular de joelho. Um pós-operatório, por exemplo, uma meniscectomia, uma prótese, um LCA.
Muitas das vezes, essa deficiência que você tem para flexionar o joelho não está se dando pela translação posterior da tíbia ou anterior do fêmur. Está se dando pelo movimento rotacional. Então, se eu fizer o exercício em cadeia aberta, eu preciso que a tíbia rode medialmente. Se eu fizer em fechada, eu preciso que o fêmur rode lateralmente. Então, vamos pensar na cadeia aberta. Se a tíbia não está rodando medialmente, um dos fatores que podem estar gerando isso é o encurtamento do bíceps femoral. Como ele se insere na cabeça da fíbula, ele encurtado pode gerar uma posteriorização e elevação na cabeça da fíbula. O que pode gerar como consequência também uma anteriorização do malelo lateral. E, por consequência, uma anteriorização e medialização do talos. Então, já estou me organizando clinicamente. Aí, às vezes, basta eu liberar esse bíceps, por exemplo, que eu libero a mobilidade tibiofibular proximal e distal e consigo rodar a tíbia medialmente durante a flexão. Porque se trata de uma osteocinematicamente falando de balanço impuro. Eu preciso flexionar o joelho em cadeia aberta com rotação interna da tíbia. Que o bíceps femoral, sendo o rotador lateral da tíbia, estava segurando em retração. Agora, você vai imaginar que o bíceps, que é um flexor, pode limitar o movimento de flexão? Sacou? Isso é clínica. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E com relação a isso, esse atleta de alto rendimento, ele pode vir a ter uma fascite plantar decorrente do bíceps femoral. Oi? Repete, por favor. Ele pode ter uma fascite plantar decorrente dessa não enquadramento do bíceps femoral dele. Ele pode ter uma fascite plantar. E eu estou com um atleta lá que está... Você falou isso daí, eu comecei a observar. Esse atleta tem 2,4 metros de altura, tem 21 anos, ele cresceu muito rápido, então a inserção muscular dele entre aspas, está toda desordenada, né? Que ele está se readaptando ao corpo dele, e aí agora ele está com uma fascite plantar. Aí agora você falou isso daí me veio... Você quer ver uma outra coisa que também gera fascite? Eu peguei um paciente com síndrome do estresse tibial medial, um atleta. Ele andava igual a marcha do pato. Aí não estava comigo, veio para minha mão depois de 2 semanas. Sempre treinava, saía, deambulando, como se fosse a marcha do pato. Ele não conseguia andar, porque ele tinha uma que a gente chama de canelite, né? Rapaz, a gente usou gelo, crioterapia, fizemos uma liberação em termos principalmente de alongamento do solear, porque a faixa do solear tem uma íntima ligação com o periósteo, exatamente no local onde gera a canelite. E o solear é um músculo tônico, é um músculo postural, antigravitacional, monoarticular, com íntima ligação com a faixa. Entendeu? Então, quando você libera ele, você consegue ter uma boa mobilidade tecidual e tira a tensão sobre o periósteo. Perfeito. Fabinho, tá aí? Sim. Então, você consegue resolver os problemas com muito mais facilidade. Exatamente. Você tem essa ligação toda, Isabelle. O corpo é um único. O corpo é único. Essa questão, Isabelle, é que a gente tenta comentar. A ligação das cadeias, a ligação facial, sem entrar em mérito de técnica propriamente dita. As técnicas clareiam a nossa mente, elucidam a nossa mente. Mas a gente tem que ir muito além das técnicas. A gente tem que entender como funciona o corpo humano. Entendeu? Você, por exemplo, se você tem uma lesão de solear, se você tem uma lesão de gastrocnêmio medial, você não pode querer fortalecer da mesma forma. Porque o solear é músculo caracteristicamente tônico e o gêmeos fásico. Um tem contração lenta, outro tem contração rápida, de predominância de fibras. Um é biarticular, gera mais energia elástica, outro é monoarticular, gera mais estabilidade. Não dá para querer trabalhar os dois iguais, embora os dois sejam lesão de panturrilha. Em cima disso também, Fabinho, eu dou aula de dermatologia, né? Eu sou enfermeiro dermatologista. E assim, quando eu pego, de repente, uma lesão,
uma lesão, que eu digo uma lesão de pele mesmo, uma lesão de calcânio, uma lesão pós-cirúrgica com decência, alguma coisa assim. E aí me mandam foto. Às vezes as pessoas me mandam foto da lesão, só da lesão. Aí eu falo assim, tá, eu quero a foto do paciente. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não sou especialista naquela lesão, eu sou especialista em tratar lesões. Né? E aí vamos levar para o nosso lado, né, de lesões musculares, lesões ósseas e tudo. Quando a gente pega um paciente, a gente não pode chegar e falar assim, ele teve... E aí eu vou colocar bem para você isso daí. Você pegou dois atletas com lesão de panturrilha e duas lesões de panturrilha totalmente diferentes, que foi o Romário e o Fred. E aí você vai pegar e vai fazer da mesma forma, os dois são atacantes, os dois são. Só que a característica em campo dos dois é completamente diferente, a característica de marcação ou não marcação é diferente, e a lesão dos dois é diferente. A alimentação é diferente, a altura é diferente, qualidade muscular é diferente, e a lesão. E mais, o principal, morfologia e controle motor são diferentes. E as lesões realmente foram diferentes. Um teve lesão de solear e o outro foi gastrocnêmio medial. Então, eu sei. O grande lance que a gente precisa entender é como esse atleta ou esse paciente funciona mecanicamente e neurofuncionalmente. Como ele se manifesta? Como é a destreza motora dele? Como ele se comporta? Vamos pegar um jogador de futebol, como ele bate na bola, como ele corre, que estratégias ele utiliza para compensações? São boas estratégias ou não? Entendeu? E aí você vai tentando reorganizar isso de forma que se adapte a ele. A ele. Que pode não servir para outro que tenha o mesmo problema. Entendeu? Isso é que é importante. Mas, para isso, a gente tem que estudar bastante a cinesiologia, a física, a biomecânica. Mas é muito mais fácil você estudar só testes. É importante, é mais fácil você criar mecanismo. Se ele fez o step down, o joelho entrou, então ele tem que trabalhar. Não. Não. É mais fácil fazer uma revisão bibliográfica se você escrever um artigo. Oi? É mais fácil você fazer uma revisão bibliográfica de um monte de artigos do que você pegar e escrever um artigo seu. Né? É mais ou menos. O que acontece é porque estão querendo generalizar, estão querendo taxar. Então é assim, separar em grupo. Não dá para fazer isso. Não dá porque... Primeiro, a morfologia. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tenha uma patela maior do que a tróclea, ou menor do que a tróclea. Você pega uma pessoa que tem um ângulo de colo femoral maior ou menor para valgo ou para varo. Você pega o pé plano. O pé plano vai ter fascite. Pô, todo mundo tem pé plano, tem fascite? Não. Sabe? Então não é isso. Não é isso. Aí vem uma pessoa, tem uma dor no joelho, tem essa dor no joelho que é artrose, então só deu artrose no joelho, no outro não. Então, sabe, ficou generalizando porque é muito mais fácil. Isso é que é o mais importante. Por isso que essa relação de você saber trabalhar os melhores ângulos articulares, concomitante com os melhores geradores de torque musculares, vai te dar muito mais resultados. Né? É o que eu costumo falar. No meu protocolo inicial de fortalecimento muscular, quando eu vou para uma academia fazer a cinesioterapia ativa resistida com o meu paciente, o meu paciente que operou o cruzado, ele faz 216 flexões num dia. E no dia seguinte, ele retorna e faz uma média de 600 a 720
repetições no elástico com alta velocidade, com potência média. Trabalho sobre tempo. Eu quero executar um trabalho sobre tempo. Eu tenho que executar uma força de deslocamento proporcional à minha potência média, num espaço de tempo já pré-definido. Aí, no outro dia, ele vai lá e faz mais 216 flexões. Mas por que ele não tem dor nenhuma no dia seguinte? Por que ele não tem dor nenhuma no dia seguinte? Porque a gente trabalha com carga adequada e a gente trabalha com melhores ângulos articulares e musculares. Eu jamais trabalho com ele onde o torque gerado não gera bom prazo de potência. Eu só trabalho onde tem vantagem. Entendeu? Aí mais adiante a gente coloca ele no isocinético, tá lá, próximo de igualar, ou já igual, ou muito próximo de fazer um nivelamento dentro do padrão isocinético. Então, assim, não tem mistério. Agora, a gente tem que dar uma mergulhada aí na física, na cinesiologia biomecânica. E, óbvio, não esquecendo nunca da anatomia e da neuroanatomia, e especialmente da fisiologia e neurofisiologia. Tem tudo a ver. Não dá para você abrir mão da neurofisiologia. Em outras palavras, as pessoas que acham que vão entrar na área da saúde e querem vir para o esporte achando que nunca vai ver mais física, não vai ver mais química, estão completamente enganadas. Caíram no conto do vigário. Tá me ouvindo, Fábio? Fisioterapia foi uma filha revolt, entendeu? Uma filha revoltada da física. Ela não quis ouvir a física, como deveria ouvir, entendeu? Então, até hoje, você escuta que existe ativo livre. Aí você pergunta a definição de ativo livre, é que ele faz contra a gravidade. Ué? Então, a segunda lei de Newton é descartada. A resultante das forças igual a massa de aceleração, peso é igual a mg. Você tem uma massa do teu segmento deslocado contra a gravidade, isso não é resistência. Aí tu vai no paciente, no fisioterapeuta que trabalha com paciente paralímpico, por exemplo, ou deficiente, ou pacientes com lesão neurológica, sequela, você vê bem a importância que tem a gravidade para esse fenômeno. Primeira coisa, né? Primeira coisa, você não vai mais escutar isso. Tu não vai escutar mais que existe articulação semimóvel. A articulação que se mexe pela metade, mexe pouco. Se ela mexe pouco, ela mexe, ela é móvel. E para que você vai ter uma articulação que não se mexa? Se a articulação fisicamente é o eixo, é o ponto em torno do qual o movimento ocorre. Me responde. Como é que eu tenho que classificar dessa forma? Então, ela não escutou a física, cara. Ela saiu e pronto, entendeu? E a outra coisa que eu tenho um sonho, que dentro desses 5 anos de fisioterapia de curso, os primeiros 2 anos só ciência básica. E dentro da cinesiologia biomecânica é o seguinte, você vai estudar biomecânica 6 meses para ser legal. Física pura, 6 meses. Entendeu? Aí nos outros 1 ano e meio, cinesiologia cabeça e tronco, cinesiologia membro superior, cinesiologia membro inferior, aplicando o conceito da biomecânica. Será que, cara, depois de 2 anos, ele entende melhor o movimento humano? Eu acho que sim. Dentro disso aí, obviamente, neuroanatomia, neurofisiologia, anatomia, enfim, por aí vai. Entendeu? Enfim, vamos tentar continuar plantando, quem sabe a gente entenda isso mais adiante, né? Fabinho, assim, eu sou declaradamente apaixonado pela forma como você ensina. Isso eu falei para você. E, assim, eu quero deixar público aqui como você faz as coisas se tornarem mais fáceis. Você coloca tudo que você aprendeu, tudo que você aprende, né? Aprendeu, aprende, aprenderá, você bota de uma forma tão simples, de uma forma tão leve, que, assim, eu acho que não tem como uma pessoa não se apaixonar pela biofísica, não se apaixonar pela dinâmica dos exercícios. Não tem como não entender com você explicando. Eu sou da área, eu trabalho com isso, eu respiro biofísica, né? Eu respiro isso daí, e você sabe que em diversos momentos
vou e tiro dúvidas com você, eu te encho o saco às vezes, mas assim, não tem como a pessoa não começar a pelo menos gostar ou pensar diferente com relação à biofísica do exercício, quando ela encontra com você. Isso daí é impossível, não existe isso. Com relação à sua semente, agora estamos com 16 pessoas online, mas já estivemos com 35 pessoas online ao mesmo tempo, e na outra live foram mais de 120 pessoas que verificaram nossa live. Então, assim, eu tenho certeza que a sua semente, a semente que você jogou para muita gente. Jogou para muita gente. E isso daí eu não tenho a menor dúvida. E a única coisa que eu só posso fazer é agradecer por você querer continuar sempre ensinando, por você sempre continuar mostrando para as pessoas como é simples fazer as coisas. Isso daí, para mim, eu acho que é o mais importante. E aí eu deixo Diego, eu contigo te aí. agradeço pra caramba. Eu te agradeço pra caramba pelas palavras. Você sabe que a gente é amigo e seu interesse em fazer lives para poder gerar conhecimento, gerar troca, compartilhamento de conhecimento, troca de conhecimento. E eu sempre vou estar à disposição para isso. E queria fazer ressalva, por exemplo, até a Isabelle falou aqui que se mostrasse os desenhos, a gente faz os desenhos, a gente mostra no esqueleto, a gente mostra no elástico, ou seja, eu brinco, inclusive, Diego. Estou te ouvindo. É fácil, não é difícil, assusta. Os termos assustam, mas assusta mais o que a gente vem ouvindo falar por aí. Biomecanicamente, aqui biomecânica do cara, que biomecanicamente é esse? Entendeu? A gente precisa entender que biomecanicamente é esse. Tá? Então, eu estarei sempre à disposição. Fazer uma ressalva aqui para o Carlinho, entendeu? O Carlinho é um contemporâneo que também luta por isso, caso aberto. Mandar um grande abraço para o Júnior Lopes, treinador de futebol, amigo, gente da melhor qualidade, trabalhamos junto no Fluminense, e foi meu paciente há 1 ano e pouco atrás, 1 ano mais ou menos atrás, de cruzado anterior. Entendeu? E ele, não sei se ainda está aí, mas ele é prova viva de que o desbloqueio articular é indolor e de que os exercícios que a gente faz mesmo, 216 repetições de flexão, ele tem que fazer o kick-off lá, tentando atingir 3 a 4 repetições por segundo, durante 30 segundos, enfim. E não fica morto para o dia seguinte. A gente chegou a trabalhar na praia, lá em Ipanema, ele fazia o trabalho todo dentro da sala e descíamos para a praia para fazer a propriocepção inteiro, entendeu? Então, é possível você aplicar conceitos da física, da cinesiologia, da biomecânica, da neurofisiologia, da anatomia, das ciências básicas e transformar em prática clínica. Para nunca mais a gente dizer que existe articulação imóvel. Para nunca mais a gente dizer que existe ativo livre que faz contra a gravidade. Entendeu? E por aí vai. Entendeu? Para dizer que o motor principal da flexão do cotovelo é o bíceps. Não. O bíceps também pode ser motor principal da extensão do cotovelo. Entendeu? O músculo que executa o movimento oposto. É só mudar a contração. Entendeu? Enfim, o músculo tem condição de fazer 6 ações. 2 em aberta, 2 em cadeia fechada e 2 em isometria. Então, é muita coisa para a gente trabalhar só com 15%, entendeu? Mas, enfim, estamos aí. Se precisar, tá? Um abraço para a Carla. A Carla foi minha aluna, eu acho que há uns 15 ou entre 15 e 20 anos atrás. E também, sempre carinhosamente, ela está presente na live. Enfim, ela falou aqui que tem minha apostila ainda. Eu já atualizei, Carla. De repente, .
Gente, acho que deu problema aí de novo. 17 anos que a Carla falou que foi. Eita, o Fábio Marcelo caiu aí de novo. No finalzinho ele estava falando ali que a Carla foi aluna dele, e que ele atualizou a apostila e caiu a conexão dele. Vamos ver se ele está aqui de novo, que eu já chamo ele de novo. Se não, ó, o Fabinho voltou. A internet hoje está uma uva portuguesa. Só Jesus na causa. Ó, só para dar o tchau, consegui voltar. Ó, Não, cara, desculpa todo mundo hoje nossas internets não está bem, principalmente a minha, mas eu espero que todos tenham curtido, né? E agradecer a todos que não puderam continuar e aqueles que ficaram com a gente até o final. Fabinho, só tenho a agradecer a você, tá? Só tenho a agradecer muito. Todas as lives eu aprendo muito com você. E assim, e aquele nosso projeto que a gente conversou em off, a galera já pediu. Vamos ver se a gente faz uma live quinzenal nossa, para a gente fazer sempre um apanhado geral, com assuntos que a galera pede, né, que são assuntos do nosso dia a dia e que esse tema não vai acabar nunca, né? Então, assim, gratidão eterna para você por aceitar fazer a live na hora que eu liguei para você, você aceitou. E assim, a gente tá disposto também sempre a abrir mercado, abrir campo, abrir cabeça, a gente para exatamente mostrar que não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, é fácil, é só a gente fazer a aplicabilidade certa. É, isso aí. E assim, para deixar a mensagem final, é o seguinte: a minha missão na fisioterapia, eu sei bem qual é. É fazer o que eu faço há 23 anos, esse ano eu completo 30 de formado, e 23 anos que eu trabalho com cinesiologia e biomecânica clínica. É tentar levar e desmitificar aquela coisa da física e mostrar que é fácil, é acessível para qualquer pessoa. Essa é a minha mensagem, minha missão. Porque se não fosse a minha missão, eu já tinha parado de falar sobre isso há muito tempo, entendeu? Mas a minha missão é essa. Eu não vou me cansar de chegar até o final da minha carreira falando sobre a aplicação da física na cinesiologia e biomecânica. O que nós transformamos, o que nós conseguimos, por exemplo, desbloquear sem dor. Pô, coisa maravilhosa, entendeu? Fortalecer sem o cara sentir dor, otimizando. Coisa maravilhosa, enfim. E a gente vai até o fim assim, Diego. Grande abraço a todo mundo. Beijo no coração de todos. Muito obrigado. E, ó, gente, não vamos esquecer que continuamos dentro de uma pandemia e seria muito importante todo mundo que for atender seu paciente, ou que for para o estágio, ou que for para a rua, usar sempre a máscara. Isso daqui é o mais importante. Perfeito. Se você usar a máscara, você vai evitar de contaminar outra pessoa ou de você ser contaminado. E não tem mais aquela dizendo assim, eu já me contaminei, não tem problema, mas você passa para os outros. Então, o uso da máscara é obrigatório, gente. Vamos levar isso a sério. A pandemia não acabou. Exato. Vamos acabar com essa pandemia logo, por favor. Usem a máscara, lavem as mãos. Gente, são coisas simples. Nós, profissionais de saúde, já fazemos isso. Mas, pô, tem gente daí que não é profissional de saúde que está na live. Vamos acabar logo com essa pandemia. Já está todo mundo de saco cheio. E só vai acabar se a gente fizer as regras de ouro. É simples. O negócio é simples. Fabinho, muito obrigado mesmo. E já deixa aí para próxima semana ou daqui a 15 dias a gente voltar com um tema novo aí. Isso. Tamo junto sempre. Um beijo em todo mundo. Valeu, Fabinho.